Queria aproveitar e pedir para você agora abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, no primeiro capítulo. Eu quero ler a partir do verso 26. Gênesis, primeiro capítulo. O primeiro e o segundo capítulo são relatos acerca da criação, muito conhecido por todos nós, e eu queria fazer a leitura de alguns dos versos que fala a respeito da criação da humanidade, criação do ser humano. Primeiro capítulo, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto lido fala a respeito da criação dos seres humanos. E uma das afirmações do texto é que a humanidade foi criada à imagem e semelhança do próprio Senhor. Esse verso, na teologia cristã, é usado para embasar, inclusive, a nossa crença no Deus triuno, a Trindade. Por estar no plural a palavra façamos, uma referência dentro da releitura cristã teológica de que a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo se faz presente. E nesta fala, neste relato, nós encontramos o fato de que o ser humano, o homem, a mulher, são criados à imagem e semelhança de Deus. O que seria imagem e semelhança? De que forma compreendemos e entendemos que a humanidade se assemelha com o Senhor? De que forma essa imagem se manifesta na sociedade na qual estamos inseridos? Há um outro termo muito forte dentro da teologia, que é imago Dei, um termo em latim que é usado na teologia para dizer que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Senhor. Mas de que forma essa imagem e semelhança se faz presente? Visto que Deus, na criação, enquanto Espírito, forma do pó da terra, conforme o relato de Gênesis, e da costela do primeiro homem criado, forma a mulher, e esses, então, enquanto criação, têm a imagem e a semelhança dele enquanto Senhor. A questão da imagem de Deus em nós passa primeiramente pela nossa natureza, a nossa capacidade, os atributos que Deus tem e que se manifestam em nós também. Essa é a ideia da imagem de Deus em nós. A imagem não é compreendida de uma forma física, de forma literal, mas compreendida de como vivemos, de como somos. E como vivemos e como somos? Como vivemos e como somos reflete quem Deus é? As pessoas que convivem conosco veem a presença, a imagem de Deus em nós. E é para esse caminho que eu queria dirigir a minha reflexão com você aqui nessa noite. Porque quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, é para que nós possamos, durante a nossa vida, durante a nossa jornada, revelar, refletir quem Deus é. Nós sabemos, na continuidade do texto, que a humanidade cai, ela peca. O relato no jardim do Éden mostra a desobediência, tanto da mulher quanto do homem, em comer do fruto que havia sido proibido, e com a queda, o pecado manifesto os afasta de uma vida de acordo com os princípios e as vontades de Deus. Essa imagem, essa semelhança, ela é afetada, destruída pelo pecado humano. O pecado faz com que nós, seres humanos, ao invés de revelarmos, manifestarmos quem Deus é, nós acabamos manifestando quem nós somos. O nosso ego, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa avareza, a nossa prepotência, tudo aquilo que é humano. Enquanto a imagem de Deus manifesta misericórdia, bondade, justiça, retidão, atos que trazem àqueles que estão à nossa volta uma demonstração de quem é Deus e como cremos em Deus.
A imagem de Deus refletida no ser humano é uma demonstração através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da maneira como reagimos, de quem Deus é para nós. Por isso é muito sério, não só a forma como cremos em Deus, mas a forma como vivemos. Porque como vivemos reflete aquilo em que cremos. É assim que funciona. Se eu creio num Deus que ama, eu amo. Se eu creio num Deus que perdoa, eu perdoo. Se eu creio num Deus que é bondoso, eu exerço bondade. Se eu creio num Deus que tem misericórdia, eu sou misericordioso. Agora não dá para eu crer num Deus bondoso e ser maldoso. Não dá para eu crer num Deus misericordioso e eu não ter compaixão. A imagem de Deus se manifesta na sua criação, na sua criatura. Portanto, quando nós lemos esse versículo a respeito da criação, dizendo que o homem e a mulher foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus está dizendo que nós somos e devemos ser como Ele. Não nos atributos que são impossíveis a nós, porque somos criatura, ou seja, Deus em suas atribuições, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, está presente em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente, Ele tem todo o poder. Esses atributos são atributos que tão somente Deus o tem. Mas os outros atributos são atributos que estão presentes na criatura, estão presentes em nós. Nós somos pessoas que fazem escolhas, nós somos volutivos, assim como Deus. Nós somos pessoas relacionais, como Deus estabelece suas relações. Então, imagem e atributo de Deus fala de quem Deus é, que se manifesta também em quem nós somos. E quem somos nós? Se nós pudéssemos fazer uma leitura de uma perspectiva um pouco diferente, ao invés de partirmos da questão dogmática de quem Deus é, conforme nós cremos, para defini-lo, e se nós parássemos para pensar quem nós somos e como nós o vemos? Se a perspectiva fosse inversa, porque quando nós partimos de quem Deus é, nós estabelecemos o padrão, que é o padrão máximo da perfeição, ser perfeito, Deus é perfeito. Mas quando nós olhamos a partir de nós, o que em nós, de fato, revela quem Deus é? As nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento, revelam quem Deus é? Ou ofusca quem Deus é? O Alex, enquanto ser humano, na sua relação com os irmãos da comunidade, com os amigos que ele fez em Mojimirim, na sua relação com seus colegas, isso mostra quem Deus é? Ou gera dúvida de quem realmente é o Deus em quem eu creio? É essa a pergunta. Espero que ela tenha sido clara, porque a imagem de Deus, segundo o texto, está presente na sua criação. Apesar de toda a luta, de toda a batalha que nós temos por causa do pecado. O pecado nos fez seguir o nosso próprio coração humano, ao invés de querer viver segundo a vontade do Senhor, o nosso Criador. E podemos colocar aí nessa equação as nossas limitações, a nossa formação, porque nós, enquanto seres humanos, temos o nosso comportamento, nós temos a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, que é diferente. Nós fomos criados em ambientes diferentes, nós fomos criados com princípios diferentes, nós fomos criados com acesso a informações diferentes, isso molda a gente. Nós não podemos ignorar que cada um de nós crescemos com pessoas à nossa volta que nos deu uma bagagem, que nos deu um suporte, ou que nos deixou faltar algo que se manifestou, se revelou em quem nós somos hoje. Se nós crescemos num ambiente em que nós éramos muito podados, nós desenvolvemos um tipo de comportamento. Se nós crescemos num ambiente em que éramos incentivados, nós desenvolvemos outro tipo de comportamento. Se nós crescemos num lar abusivo, nós temos algumas reações específicas. Se nós crescemos num lar de segurança, de afeto, nós temos outra forma de enxergar a vida. Não dá para ignorar isso. Isso faz parte da nossa formação. Isso faz parte da maneira como nós pensamos, o que nós ouvimos. Eu me lembro, assim, de maneira muito vívida, os episódios que eu tinha com meu pai. Meu pai, ele era vendedor de doces, tinha um caminhão-furgão e ele ia nos bares vender os doces, chocolates, né? Todas essas coisas que a minha dieta não permite, mas que
que o meu eu sempre come, né? E quando terminava o trabalho, meu pai permanecia nesses lugares, com os amigos, jogando sinuca, né, nas mesas de bilhar. E eu era criança, eu tinha 8, 9, 10 anos, e eu sempre acompanhava ele. E eu me lembro que uma das frases que meu pai sempre repetia era a seguinte: Alex, tem 3 coisas que você não discute, não se envolve: religião, política e futebol. E isso era constante. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foi a minha infância inteira. Alex, tem 3 coisas que você não se envolve, você não discute: política, futebol e religião. Aí eu cresço ouvindo tudo isso, viro santista roxo, devia ter ouvido ele. Gosto de assuntos políticos, principalmente política pública e política social, e virei pastor evangélico. Ele devia olhar para mim e falar: meu Deus, onde foi que eu errei? Isso faz parte da nossa formação. Quando ouvimos, algumas coisas nos impedem de dar alguns passos, ou pelo contrário, nos força a dar aqueles passos. Porque cada um de nós reagimos de uma forma, reagimos de uma maneira. Faz parte da nossa formação, faz parte de quem nós vamos nos tornando. Mas a pergunta que surge diante do texto e da realidade da nossa vida é: o que no que estamos nos tornando é a imagem e semelhança de Deus e o que não é a imagem e semelhança de Deus? O que no nosso desenvolvimento reflete a glória de Deus e o que no nosso desenvolvimento vai na contramão dos princípios de Deus para as nossas vidas? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas o pecado tentou destruir isso. Mas a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus essa imagem é restaurada. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa imagem é nos apresentada novamente. E por isso eu quero ler para você Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando o escritor da carta aos Colossenses escreve a sua carta, uma das coisas que ele confirmará é que Jesus é a imagem do Deus invisível. É como se o autor de Colossenses estivesse dizendo assim: você não pode ver Deus, mas olha para Jesus, porque Jesus é de fato Deus encarnado. Quando você olha para Jesus, você encontra nele a imagem de Deus. Mas o que o autor da carta está dizendo não é em questões físicas. Ele está falando a respeito de quem Jesus é, como ele viveu, o que ele ensinou, como ele lidou com as relações à sua volta. Se nós queremos saber qual é a imagem de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Porque a verdade é que se nós olharmos tão somente para nós, a imagem vai sair totalmente fora daquilo que de fato Deus é. Porque nós somos pecadores. Nós erramos na dosagem. Às vezes queremos fazer justiça, mas a gente confunde justiça com vingança. A gente erra. Nós queremos ser bondosos, mas às vezes os nossos atos de bondade podem chegar ao ponto de ser omissão. Às vezes queremos agir de forma correta, mas lamentavelmente erramos. Por quê? Porque somos falhos, somos limitados. O que faz parte da nossa formação traz boas coisas e traz coisas que não são tão boas assim. Somos falhos.
Por isso o nosso exemplo é Jesus. O verso de número 13, ele é muito profundo, porque ele diz assim que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus nos transportou para viver firmados nele. A imagem de Jesus, e aí imagem é quem Jesus é, como ele viveu, o que ele fez, o que ele nos ensinou, é que precisa estar firme diante dos nossos olhos, no nosso cotidiano, para que nós possamos viver nossa vida. Para que nós possamos viver segundo o exemplo de Jesus, para que de fato o nome de Deus seja glorificado. Quando comparamos o que fazemos com o que Jesus faria, qual a semelhança? Quando paramos para observar as nossas escolhas e a maneira como Jesus escolheria, o que destoa de uma e de outra? Se pararmos para avaliar as nossas relações familiares, profissionais, eclesiásticas, o que nas nossas relações é parecida com a forma como Jesus se relacionou com as pessoas à sua volta, e o que é totalmente diferente? O que pode ser considerado como algo, a imagem do Senhor, e o que precisa ser observado como algo que não se enquadra, que não se encaixa com quem Deus é? Porque a forma como nós vivemos, na verdade, reflete como nós cremos que Deus é. Porque se nós amamos ao Senhor e cremos que Deus é rico em misericórdia, nós precisamos viver em misericórdia. Não tem como ser diferente. Se nós cremos num Deus que manifesta a sua graça e sempre procura oferecer aos pecadores perdão, nós precisamos ser pessoas e comunidade que oferece às pessoas perdão. Não tem jeito. Como cremos, é a forma como vivemos. Não dá para separar o discurso da vida. Porque senão nós viveremos como viveram aqueles que foram chamados na literatura bíblica de hipócritas, que usavam uma máscara, como se estivessem no teatro. Diziam algo, afirmavam algumas coisas, mas viviam de maneira totalmente diferente daquilo que afirmavam. Esse é o conceito de hipocrisia. Mas louvado seja Deus, porque Ele enviou seu Filho Jesus para nos mostrar o exemplo, para nos mostrar o caminho, para mostrar para nós por onde devemos seguir e para onde devemos ir. E eu queria que nessa noite você pudesse assumir diante de Deus um compromisso de sempre colocar as suas reflexões e ações diante de Deus em comparação com quem de fato Jesus é para você. E nessa análise aprofundada, que você consiga discernir se naquilo que você faz, se você tem demonstrado o bom perfume de Cristo às pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas nos olham, as pessoas nos observam. Isso já começa inclusive dentro de casa, os filhos observando seus pais. E isso se estende para a sociedade, a maneira como nós nos comportamos. Quem somos nós quando estamos nas conversas informais? Como nós reagimos, como nós nos comportamos, que tipo de piada nós fazemos, que comentário sai dos nossos lábios, que atitude é a nossa. Essa atitude, esse comentário, essa piada, reflete quem Deus é? Ou está na contramão de quem Deus é? O texto, tanto em Gênesis quanto em Colossenses, é muito profundo. Mas apesar de todas as nossas limitações e falhas, nós temos a graça de poder contar com a presença do Espírito de Deus em nossa vida, que nos ajuda a irmos dia após dia, crescendo, se aperfeiçoando, até atingirmos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, usando uma expressão paulina. O que Paulo quer dizer com essa expressão é que nós vamos nos moldando de acordo com a vontade de Deus. E esse deve ser o nosso caminhar. Nós precisamos moldar a nossa vida a quem Cristo Jesus é.
e não transformar Cristo Jesus em quem nós queremos que Ele seja. Porque só assim a nossa espiritualidade de fato vai ser uma espiritualidade profunda, genuína e que reflete o amor e a graça de Deus em Cristo Jesus. De maneira prática, que você possa nessa noite, no decorrer dessa semana, ao sair do templo, que você possa viver como seu Senhor diante das pessoas que Deus colocar no teu caminho. Quando você for no supermercado, quando você for à farmácia, quando você estiver no shopping, quando você entrar numa loja, quando você estiver em casa cuidando do jardim, quando você estiver na mesa com seus filhos, no momento em que você estiver com seus irmãos da comunidade, quando você estiver com seus colegas de trabalho, que você possa viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo, teu Senhor, te ensinou a viver. E que a imagem e semelhança dEle se revele e se manifeste na sua vida todos os dias. Amém? Queria orar com você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós somos o teu povo, Pai, rebanho do seu pastoreio. Quando lemos textos que falam a respeito da humanidade, não tem como não dialogarmos sobre as lutas que temos enquanto seres humanos, pecadores, frágeis, e por outro lado, enxergarmos quem Tu és, perfeito, todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor, mesmo sendo quem é, Tu nos fizeste a Tua imagem, a Tua semelhança. E nós confessamos aqui nessa noite que muitas vezes nós agimos e reagimos de maneira contrária à imagem que o Senhor imprimiu em nós. Nós seguimos o nosso próprio coração, nós queremos fazer de acordo com o nosso próprio querer. Mas, Senhor, com o coração quebrantado nessa noite, nós pedimos ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a sempre nos lembrar que Jesus Cristo é a imagem invisível do Deus invisível. Em tempos em que as pessoas criam nos seus deuses, Baal, Moloque, havia tantas concepções de deuses pelos povos do Oriente Médio, havia tantas compreensões, tantas interpretações, mas nós fomos agraciados pelo Senhor, que o Senhor não nos deixou à mercê da nossa própria compreensão humana. O Senhor se fez carne, o Senhor se encarnou, se fez homem como nós, e dessa forma disse: veja como vocês devem ser, vejam como vocês devem viver, vejam como vocês devem se relacionar. E nós podemos voltar os nossos olhos para a narrativa dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ali nós podemos comparar o que na nossa vida está na contramão do que Jesus nos ensinou. Por isso nos ajuda, Pai, nos ajuda, e que nós possamos viver para a glória do Senhor, e que a nossa vida esteja sempre alinhada ao que cremos, que a imagem do Senhor seja restaurada em cada um de nós, como foi no princípio da criação. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai.